Shalom! Bom dia! Tudo bem para vocês? Estamos juntos para mais um momento, mais um tempo, mais um diálogo, mais uma difusão de saberes, mais uma construção de ideais, de ideologias, de conceitos, aqui no seu espaço de multiplicidade de saberes. E eu te convido, sempre que aqui acessar e participar, que contribua conosco dando seu like, dando seu comentário, certo? Também compartilhando o conteúdo e também, claro, se não é inscrito, se inscrevendo. E se quiser colaborar com o nosso projeto nas redes sociais, um projeto didático-pedagógico que nós estamos desenvolvendo nas redes sociais de transmissão e difusão de saberes diversos, você pode colaborar enviando seu Pix para nós, fazendo um Pix. A nossa chave Pix é o 62981091777. 62981091777. Vai estar aí na nossa tela sempre para você saber. Estaremos agora divulgando também a nossa chave Pix para que você também possa colaborar com esse projeto, ok? Muito bem. A história, em oposição à história, dentro do contexto da pós-modernidade, do pós-modernismo, do que tange até as ilusões do pós-modernismo. Tá? Então, a história, ela, dentro do contexto do pós-modernismo, faz uma própria oposição à história. O pós-modernismo faz uma oposição à história, Porque para o pós-modernismo, um caso histórico é um caso teleológico, certo? Ou seja, depende da crença de que o mundo está rumando, está pensando, está se movendo de uma forma proposital em direção a algum objetivo específico pré-determinado, tá? Dentro de uma imanência e de uma dinâmica de um desenrolar inexorável. Então, a história, ela se dispõe dentro de uma lógica própria e de um cópita de projetos que são aparentemente livres para fins específicos, tá? E para questões principais de uma história que tem uma linear progressiva e também determinista. E aí, nesse aspecto, é que não há uma necessidade até de se preocupar, de saber-se qual é a maneira mais apropriada, melhor, para enfrentar algumas realidades que até alimentam, certo? Essa crença, essa proposta, e até que vão desenvolver algo que está pertinente a um desenvolvimento de uma percepção que dentro de um século que nós estamos vivendo, o século XX para o XXI, traz um contexto de guerras, de fome, de campos de concentração dentro do contexto histórico, que para a visão pós-moderna se torna utópica, se torna ideais totalmente voltados a um contexto iluminista, que não tem uma contextualização com a realidade presente. E aí, nesse aspecto, passa a ser insights hegelianos, marxistas, ou até, quem sabe, também podemos colocar aqui, como o próprio Jacques Derrida, que é um filósofo, sociólogo, pensador contemporâneo, vai dizer que é uma significação de outra circunstância e outra realidade e existência dentro do mundo. Então, o socialismo, ele propõe um certo, vamos dizer assim, telos, que seria uma possibilidade de uma ordem social mais justa, livre, racional, compassiva, mas dentro do pós-modernismo, os radicais também o fazem, mas com um efeito que os pós-modernistas, eles parecem propor e propõem uma teleologia que é bem mais ambiciosa, que propõe uma ideia, por exemplo, de um iluminismo que vai dar de um sentido inevitável de um campo de concentração. Então, nenhum partido
vai acreditar que haja, assim, uma garantia histórica de uma sociedade mais justa. Por quê? Porque parte para um princípio de um andamento com a mesma essência secreta do presente. Então, todos os casos, e em todos os sentidos, os socialistas não são tão simpáticos à ideia de se historicizar como parecem achar em alguns aspectos. E aí nós já vimos algumas razões, algumas propostas para isso, dentro de um fato que a própria historicização não é de uma forma ou de um assunto em que se destaca algumas questões inerentemente de contextos radicais. E aí há uma razão que é incessante de um ceticismo socialista e de uma corrente pós-modernista, onde existe uma mutabilidade histórica constante, múltipla, de uma conjuntura descontinuada, muitas das vezes, partindo de uma frequência que é levada a um extremo demasiado plausível. E, nesse sentido, que é proposto, que é desenvolvido, que é articulado, ocorre, então, um impulso até para se historicizar o naufragar de um oposto, o naufragar de um pressionar, de uma continuidade simplesmente dissolvida, de uma história que passa a ser a mais de que uma galáxia, de uma conjuntura, de um bando de presentes eternos, de uma equivalência, de um dizer da história e de uma história nenhuma, mas sim de um pós-modernismo que vai partir por um, afinal de contas, de um existir em que todos os contextos são imprecisos e permeáveis, de uma verdade que é pós-moderna dentro de uma evidência de um comum Sófocles, de um comum Savonarola, de um comum duvidar, de um respeito, de uma característica universal da humanidade, de uma característica do importante, de um importar da Antígona, de um importar de uma visão de David Hume, vai propor que é a causa propulsora de uma nova percepção de mundo, de uma insurreição de potenciais, não só políticos, sociais, culturais, que parte de um princípio até de um compartilhar de ideias múltiplas, diversas. Então, os seres podem falar, trabalhar, reproduzir-se somente dentro de uma proposta em que há uma familiarização da forma política rudimentar, desenvolvida a partir de um demasiado contexto biológico, que se torna temeroso a partir de uma especificidade partida de um pensador que é traducionista dentro da visão aquiniana, que é moralista, mas também dentro de uma visão de Wittgenstein, que seria mais, vamos assim, psicoterapêutica e de uma psicose ou de uma psicanálise também. Então, com esses contextos, esses aspectos, é que o super historicizar desse pós-modernismo, ele parte para uma subhistorização que é um esvaziar de uma variedade, de uma complexidade da história em uma flagrante violação dos princípios pluralistas, de uma redução tácita da história para uma mudança de uma espécie denominada de uma hiperhistória, que se torna mais compreensível dos hábitos polêmicos, que se torna mais perturbadora de um processo de uma diferenciação e de uma pluralidade dos ritmos e dos tempos e até das estruturas e dos eventos históricos. Então, parte para um princípio de uma história de um pós-modernismo que ela desenvolve a partir de uma história que propõe um novo tempo e uma temporalidade, uma significância. O pós-modernismo parte de uma narrativa, parte de uma proposta, de um brunário em que vai desenvolver, conforme a observação de Theodor Adorno, dentro de uma sombra, de um cerne que está voltado para um sentido socialista, mas também para um sentido de uma diversidade cultural,
para um sentido de um pensamento em que ocorre de uma, podemos até dizer, de uma narrativa mais voltada para a racionalidade, para uma coerência que se torna uma coerência de uma exploração do artificial, do cibernético, né? E aí parte para princípios de uma historificação humana, aonde surge alguns acasos e desacasos de uma maioria politizante dentro de uma sociedade politizada. Então, dentro desse aspecto, é que vai surgindo algumas reflexões também de contextos humanistas, dentro de um pensamento, de um relativismo, em que ocorre uma espécie como um todo, em que o humanista, no sentido mais otimista da palavra, sugere-se que nós estamos vivendo dentro de um anti-humanismo, dentro de uma anti-humanidade, dentro de um pós-modernismo que ele está pautado dentro de uma publicidade do nirvana, de uma publicidade, de uma irradiação de ideias, de pensamentos que estão em processo de formação e de transformação. Então, existe uma teoria da moralidade que ela se torna assistencialista, porque ela apresenta um olhar modernista, aonde está pautado em algumas percepções de um extremismo, de uma condição normal, que significa a partir de uma dialética ou de uma contradição ou de algo contraditório que vai partir para novos tempos, novas realidades, de uma progressão de uma normatividade circunstancial, aonde partimos para razões pelas quais o pós-modernismo vai considerar algo indiscriminado e algo assim sendo indiscriminado negativo. Então, os socialistas, eles recusam de uma maneira desábrida subscrever essa crença ortodoxa, porque eles partem por um princípio de uma classe social que tem uma intenção abolicionista, que tem uma intenção de novo olhar para as questões que estão sendo paradigmas de contextos totalmente absolutistas, que dentro do contexto pós-modernista não vai encontrar espaço. Então, o contexto pós-modernista e a realidade pós-modernista é uma realidade de uma história desfragmentada, de um capitalismo que desconstrói a diferença entre o sistema e a transgressão, entre a linguagem e o materialismo histórico, tradicionalmente começando assim a tentar capturar uma série de quase impensáveis aporias. Então, há um sistema capitalista que ele constantemente pressiona os próprios limites de um projeto de modernidade que se torna autodestrutivo. E essa é a realidade, esse é o princípio, esse é o sentido, essa é a aplicação, esse é o propósito que move esse contexto dentro de uma epistemologia de uma diversidade cultural, étnica, racial, ideológica, plural, porque se compromete não com o tempo, não com o espaço, mas com o novo e com o diverso, dentro de uma pluralidade e de uma existencialidade diversa. E é isso que nós temos que considerar e pensar. E por isso que a história acaba sendo uma história não do ontem, mas do que está sendo gerado, mas do que está sendo construído dentro de uma realidade que é uma realidade momentânea e que muitas vezes se torna mais efêmera do que consistente, do que duradoura, do que efetiva de legados. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para compartilhar e conversar com vocês nesse espaço de mentoria, de conversa e de diálogo.